Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo: o Salvador, o Batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus: Evangelho Quadrangular. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versos 1 e 2, o apóstolo Paulo escreve: Ora, irmãos, rogamos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O apóstolo Paulo está escrevendo esta carta à igreja de Tessalônica, esta igreja que estava buscando e aguardando o arrebatamento da igreja. O apóstolo Paulo está tratando neste capítulo de número 2 a respeito da vinda de Cristo, que será precedida de manifestação do anticristo. Então aqui o apóstolo Paulo está demonstrando à igreja de Tessalônica que alguns fatos estariam acontecendo para que ocorresse o arrebatamento da igreja, e também faz aqui uma apresentação a respeito do anticristo. Então, o apóstolo Paulo declara a respeito desta vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e da nossa reunião com Ele, ou seja, o arrebatamento da igreja. A promessa que Cristo fez aos seus apóstolos, aos seus discípulos, à sua igreja, que iria preparar um lugar para que onde ele estivesse, todos os seus, ou seja, toda a igreja, todos aqueles que estavam se convertendo, recebendo a Jesus Cristo como Senhor da sua vida e Salvador da sua alma, estão até os dias de hoje debaixo desta promessa. Mas aqui o apóstolo Paulo está fazendo um esclarecimento à igreja de Tessalônica a respeito deste evento glorioso, o maior evento a acontecer, segundo as palavras de Jesus, nos nossos dias. Porque Jesus declarou, colocando Israel como a figueira, que quando seus ramos já tivessem tenros e as suas folhas brotadas, estaria próximo o verão, ou seja, próximo o arrebatamento da igreja. E Jesus complementa: não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Então, estamos no arrebatamento, ou na geração do arrebatamento da igreja,
E nós vemos que existe aqueles que estão de conformidade à palavra de Deus, aqueles que estão dentro das verdades do Evangelho de Cristo, esses também estão reconhecendo pela palavra de Cristo, assim como os apóstolos no seu tempo reconheceram a palavra de Cristo sobre o arrebatamento. Hoje também o arrebatamento está sendo anunciado, pregado, para que todos possam tomar posicionamento, para que todos possam tomar um conhecimento para este momento. Todos deverão se preparar para este grande evento. Mas o apóstolo Paulo está declarando aqui que para acontecer essa reunião com Cristo, que não deveriam se mover facilmente do vosso entendimento a respeito de Cristo, a respeito das suas promessas, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O homem do pecado, o filho da perdição, que é descrito aqui neste capítulo 2, se refere ao anticristo. E é por isso que a igreja de Cristo precisa estar atenta, precisa estar alerta. É isso que o apóstolo Paulo está declarando, um alerta aos que estão convertidos a Cristo, para que não se deixe enganar, para que não se deixasse se envolver com palavras, com profecias, como nos dias de hoje nós estamos contemplando. Hoje, pela internet, facilmente estamos tomando conhecimento de muitas e muitas coisas, e as heresias estão aí, na internet, se fazendo muitas vezes de mensageiros de Deus, mas estão trazendo uma deturpação do Evangelho de Cristo e da Palavra de Deus. As visões de Deus, elas são restritas aos seus servos, que são inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Não existe visão de Deus aos ímpios, porque isso é confusão. E Deus não é Deus de confusão. A conversão de um pecador, tão somente pela pregação do Evangelho de Cristo, conforme pregaram seus apóstolos e discípulos através dos séculos até ao dia de hoje. No entanto, Satanás e seus anjos, espíritos malignos, atua para provocar confusão na mente e na vida do homem, declarando todos os caminhos levam a Deus, sendo que Cristo é o único caminho, com a finalidade de desmerecer a obra que Cristo realizou. O gnosticismo, desmembrado em muitas seitas, atua nesse sentido até nos dias de hoje. Gnóstico significa sabedoria, conhecimento. E no tempo apostólico, este movimento gnóstico cresceu tanto quanto o cristianismo. E nos nossos dias,
eles se apresentam em várias ramificações, mas sempre com este propósito, com este objetivo de distorcer por completo a obra de Cristo, de distorcer e desmerecer que Cristo tomou a forma de homem, sendo Ele Deus, para que pudesse oferecer uma obra perfeita ao Pai como homem, porque Jesus teria que passar por todas as agruras que os homens passam. Jesus teria que provar tudo isto, as tentações, tudo mais, para que Ele pudesse apresentar sem pecado, porque Jesus foi gerado sem pecado, foi gerado pelo Espírito Santo, e na geração de Jesus, Maria, sua mãe, continuou virgem, porque se Deus violasse a virgindade de Maria, Jesus haveria em pecado, e é por isso que foi gerado pelo Espírito Santo, como homem, para poder oferecer o sacrifício perfeito para a remissão do mais vil dos pecadores. Portanto, esse movimento gnóstico, em várias facetas no dia de hoje, trazem esta distorção do Evangelho e da obra de Cristo. Até mesmo que o homem pode se salvar pelos seus próprios méritos. O que vemos hoje com a internet, guerras sem conciliação e ameaças de uma terceira guerra mundial. Impossível, segundo as Escrituras, de acontecer uma terceira guerra mundial. A aparição de Jesus, para muitos, e na aparência retratada, as pinturas da Idade Média, figura de um homem europeu. Estas são as visões que se tem de Jesus nos dias de hoje. Estas são as visões e aparições que Jesus apresentam, porque a humanidade, elas receberam uma falsa mensagem gnóstica, conhecimento errado, de que a aparência de Jesus é esta que é retratada nos quadros europeus, pinturas europeias, é essa figura que é retratada nos filmes de Hollywood e mais. Jesus, após a sua ressurreição, não tem nenhuma descrição de sua aparência, porque a sua aparência é de glória. Jesus está na sua glória, Jesus está no seu poder. Não há necessidade de Jesus estar aparecendo para quem quer que seja, porque o Evangelho é o poder de Deus, declara o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, para a salvação de todo aquele que crê. Não há outro meio para que se salve, não há outro meio para se alcançar esta graça de Deus, essa misericórdia de Deus, para a salvação. O amor de Deus está declarado no Evangelho de João 3,16, porque Deus amou o mundo, a humanidade de tal maneira, que enviou o seu único Filho amado, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Para crer em Jesus, é necessário ouvir a mensagem do Evangelho, é necessário crer na obra que Cristo realizou como sendo no lugar do mais vil dos pecadores. Jesus não fez obra coletiva, Jesus fez uma obra pessoal para cada pecador que se arrepende de seus pecados e o aceita como Senhor da sua vida e Salvador da sua alma. Portanto, sendo que a aparência de Jesus após ressuscitado não existe.
Muitos, na hora da sua morte, estão deixando recados para o mundo e até mesmo para as igrejas de fatos que irão acontecer. Tudo aquilo que está para acontecer, Jesus já fez um relato completo, até mesmo o período do arrebatamento da igreja, o período da grande tribulação, o período da sua segunda vinda, quando todas as tribos da terra, todas as nações da terra virão, contemplarão Jesus voltando em glória. E qual seria esta glória? É a igreja que foi arrebatada. Jesus fez a obra perfeita e completa. A palavra de Deus não tem nada para acrescentar ou para dela retirar. Mas Satanás, os seus anjos e todos quantos são manipulados por eles, estão aí atuando tremendamente para enganar, para levar as pessoas a perder a salvação da sua alma, crendo em heresias, crendo em superstições. O povo brasileiro é um povo extremamente religioso, mas em contrapartida também extremamente supersticioso. O povo brasileiro crê mais na superstição do que nas verdades da palavra de Deus. Embora se declarem cristãos, embora se declarem crer em Deus, crer em Jesus, mas na prática não estão condizendo com aquilo que a palavra de Deus nos proporciona e nos mostra. Profecias e mais profecias sem nenhum aparato bíblico. Toda profecia, quando o Espírito Santo de Deus usa um servo, uma serva, para trazer uma mensagem, e essas mensagens, elas são vinculadas a Deus e a sua obra. Não existe profecias pessoais, individuais, para que as pessoas tomem um direcionamento na sua vida. Há muitos profetas que estão profetizando calamidades. Há muitos profetas que estão profetizando acontecimentos que irão advir, mas tudo Jesus já declarou. Basta ler o capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Tudo está ali escrito, até quando Jesus, após a grande tribulação, vai implantar o seu reino milenar sobre a terra, com a igreja. E Jesus vai governar por 1000 anos. E Satanás, nesse período, estará preso. Então haverá uma paz por completo sobre a terra. E depois dos 1000 anos, Satanás será solto para se cumprir então a palavra de Deus. Assim está escrito. E haverá sim uma guerra do Armagedon. A última guerra. E esta guerra, Satanás vai juntar os reinos da terra que são contra Cristo para combater a Cristo. Por isso precisamos estar atentos a Deus e a sua palavra. Quando o apóstolo Paulo declara que não acontecerá o arrebatamento da igreja sem que venha a apostasia. O que é apostasia? É a autonegação de Cristo, do nome de Cristo. E nos dias de hoje nós estamos contemplando pessoas que tiveram encontro com Cristo, pessoas que tiveram a sua vida mudada, transformada, e em dado momento, pelas heresias, elas estão deixando a sua fé em Cristo e estão abraçando outros movimentos. Toda heresia, ela não admite, não aceita o batismo bíblico. O batismo é uma ordenança que Jesus deixou para a sua igreja. O batismo é em nome de Deus Pai, do Deus Filho e Deus Espírito Santo.
E na carta aos Efésios, capítulo 6, o apóstolo Paulo declara que é um só batismo, é uma só fé, é um só Senhor. Então aqueles que se submetem a um segundo batismo para adentrar nessas heresias, porque a partir do momento que requer que para estar no seu meio há uma necessidade de um novo batismo, é uma heresia, porque está contra a palavra de Deus, está contra o Evangelho de Cristo, está contra a ordenança de Cristo. Portanto, cuide bem da sua vida espiritual. É isso que o apóstolo Paulo está declarando aqui para a igreja de Tessalônica. Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós fosse, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. E a apostasia está diante dos nossos olhos no dia de hoje. Quem conhece e se volta para a palavra de Deus, perfeitamente contempla como que esta apostasia está atuando no mundo de hoje. A negação de Deus, a negação de Cristo como Deus, a negação do Espírito Santo de Deus, a negação da igreja, a negação da obra de Cristo, declarando que Cristo não existiu. Tudo isso faz parte destes movimentos. Todas as revelações de Deus estão na sua palavra. E ninguém está autorizado a retirar ou acrescentar no que foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. O apóstolo João, na sua primeira epístola, capítulo 1, falando sobre os falsos profetas, ele declara: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, o qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Então o espírito do anticristo está atuando desde o tempo apostólico, e nos nossos dias com uma maior intensidade ainda, para que possa se preparar a chegada do anticristo. Mas o que detém o anticristo é o Espírito Santo de Deus que está na igreja. Enquanto a igreja não for arrebatada, o anticristo não se manifestará. Feche os seus olhos, forme comigo a cadeia da prece poderosa. Quero orar com você, quero orar por você. Creia na palavra de Deus. Você que já recebeu a Jesus Cristo como Senhor da sua vida, Salvador da sua alma, cuide da sua fé em Cristo. Não se permita que alguma doutrina, alguma heresia venha tirar a sua bênção, venha tirar a sua salvação, que uma vez por todas você recebeu de Cristo. Aqueles que ainda não o receberam, que o façam urgentemente, porque pouco tempo nos resta para o arrebatamento da igreja. Senhor Jesus, de todo poder, Senhor, de toda graça, no teu santo nome, ó Cristo amado, juntamente, Senhor, com esses ouvintes, ó Deus que me assiste desta hora, Senhor, toca poderosamente por sobre cada vida, cada lar, cada família, ó Deus, visita nesta hora o empresário, visita o comerciante, o trabalhador e a trabalhadora, que se colocam, Senhor, agora,
crendo nessa tua palavra, crendo, Senhor, na tua bênção. Ó Senhor, visita, toca poderosamente sobre cada coração, sobre cada entendimento, que sejam fortalecidos na fé, no teu santo nome, ó Cristo, porque tu tens a vitória para aqueles que permitem permanecer nesta fé, para aqueles, Senhor, que meio na luta, na adversidade, na perseguição, muitas vezes, Senhor, na calúnia e difamação, muitas vezes nas prisões, mas não nega o nome do Senhor Jesus Cristo, porque sabe que tem um reino melhor à sua espera. Toca poderosamente por sobre aqueles que ainda não fizeram essa decisão, que possam entregar inteiramente para ti, para que sejam salvos de conformidade às tuas promessas, de conformidade, Senhor Jesus, à obra redentora do Calvário, Senhor, que tu realizastes para a remissão do mais vil dos pecadores. No teu santo nome, ó Cristo, eu oro, eu abençoo, e para a sua glória. Amém. Participe conosco deste ministério, com a sua oração, com a sua participação, e também divulgando para os seus parentes, amigos e vizinhos esta obra gloriosa do Senhor Jesus Cristo. O nosso compromisso é de levar as verdades do Evangelho do Senhor Jesus Cristo para todo o Brasil. E você poderá participar conosco, com a sua oração, com a sua presença. E também você poderá, com os seus dízimos, com as suas ofertas, e também como mensageiro da esperança, proporcionar para que alguém possa levar esta mensagem verdade nestes dias de cumprimento da palavra de Deus, em que está próximo o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Participe conosco deste ministério para todo o Brasil. Visite também no YouTube, programa Cristo Esperança Nossa. E também faça a sua inscrição ali no nosso canal no YouTube. Na barra do nosso vídeo está lá para você fazer a sua inscrição. E também visite o nosso site www.quadrangularirindependente.com.br. Ali tem todas as informações a respeito da nossa obra. E também todos os domingos às 18h30, noite da bênção para a família. Venha colocar a sua família no altar de Deus, para que haja vitória na sua casa, no seu lar, na sua família. Todos os domingos, 18h30, em nossa sede nacional, a rua Olegário Maciel, número 155, no bairro de Vila Cruz. E às quintas-feiras, 19h30, a noite da vitória. Venha participar, venha receber a sua bênção na noite da vitória. Venha participar da corrente da vitória às quintas-feiras, 19h30. Divulgue este programa para os seus parentes, amigos e vizinhos.